todos os irmãos que nos assistem. Eu quero meditar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que se encontra em João capítulo 16 e o versículo de número 32, que diz assim: Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós gravamos aqui uma mensagem, foi no dia... o primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre esse mesmo texto, mas falando de um tema diferente. E o tema que nós usamos foi sobre a paz que Cristo nos dá, a paz que excede todo o entendimento. Mas nessa oportunidade eu quero falar sobre um tema baseado nesse mesmo texto, que refere sobre a aflição. E eu quero falar sobre por que o justo sofre. Baseado na palavra de Deus, nós vemos que os que servem a Deus, aqueles que são chamados, são denominados de justos, são aqueles que são justificados por Cristo. Então, por isso que a Bíblia fala de justos, porque Cristo justificou a cada um de nós. Então, eu quero falar sobre por que o justo ou o crente sofre, ou por que o crente passa por aflição. Eu sei que é um tema muito difícil de ser abordado, muito difícil de ser compreendido, e há diversidade de pensamentos nessa área. Mas com humildade eu quero trazer aquilo que a palavra expressa sobre esse tema. E nesta oportunidade, primeiramente eu quero falar sobre o que significa essa palavra aflição. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições. O que ele quis dizer com no mundo que tereis aflições? Primeiramente, aflição significa padecimento físico, tormento, tortura, agonia, desassossego, inquietação. O Senhor Jesus está dizendo que no mundo, enquanto estivermos aqui, nós passaremos por todas essas situações. Nós teremos padecimento físico, nós teremos tormento, nós passaríamos por tortura, nós passaríamos por agonia, nós teremos momentos de desassossego e nós teremos momentos de inquietações. Por que o Senhor Jesus Cristo ele traz esse versículo? Por que ele coloca justamente como na lista das suas últimas instruções? Nós podemos observar que é um término, é um fechamento de um sermão que João ele vai escrever, que são as últimas instruções do Senhor Jesus, porque logo no capítulo de número 17, nós vemos então a oração de Jesus, no capítulo 18, ele no Getsêmani, e logo depois ele sendo entregue para ser crucificado. Era necessário que ele preparasse os seus discípulos para os momentos que viriam. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tendo o conhecimento das coisas que irão acontecer, então ele faz com que os discípulos tenham esse vislumbre, de que os discípulos tenham esse entendimento do que aconteceria logo após a sua partida, ou seja, logo após ele morrer e ser ressuscitado e ser assunto ao céu. Quando nós olhamos para esse texto, então nós vemos o propósito do Senhor Jesus, é de preparar os seus discípulos para os dias difíceis que virão. Por isso que ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Por que o crente, ou por que o justo, ele passa por aflição?
eu quero falar pelo menos por 3 razões que o crente ele passa por aflição. A primeira razão que o crente ele passa por aflição é o que nós chamamos da origem do pecado. Nós vemos por causa da queda do homem, a desobediência do homem, a desobediência de Adão e Eva, faz com que o pecado entre na humanidade. E a Bíblia diz que logo quando Adão e Eva eles pecaram, eles desobedeceram o Senhor, vieram a sentença. Porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele disse para os primeiros casais: de todo o fruto da árvore que está no jardim, você pode comer, mas do fruto que está, da árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. Porque do dia que você comer, certamente morrerá. E ali então Satanás ele tentou a Eva, seduzindo-a para que comesse o fruto proibido. E logo quando ela caiu à tentação, o texto bíblico vai dizer que ela comeu e deu também a Adão. E quando deu a Adão, eles viram que estavam nus e se esconderam da presença do Senhor. Porque o texto bíblico vai dizer que na virada da manhã o Senhor ele conversava com um casal. E naquela manhã foi uma manhã diferente, porque o texto vai dizer que o Senhor chamou a Adão e Adão escondeu de Deus. Como todos nós sabemos dessa história, mas eu quero dizer sobre a consequência. Então Deus, logo quando teve um diálogo com Adão e Adão, ele confessou o seu pecado, a Bíblia então diz que veio a sentença sobre o primeiro homem, a primeira mulher e sobre a serpente. E a Bíblia vai dizer então que ele chama o homem, chama a mulher e dá a sua sentença. E o texto bíblico vai dizer que a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então aqui vem a consequência. O mundo, o ser humano, ou o justo, ele sofre aflição por consequência do pecado. E o texto então vai nos dizer que em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, está se referindo a Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, o sofrimento nosso tem a ver com a consequência do pecado. Por isso que nós sofremos. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem para não ter essas dificuldades que nós temos hoje, que são as enfermidades, as doenças, né? O sofrimento. Certamente Adão e Eva não passariam por isso se não tivesse desobedecido a Deus. Como ele desobedeceu a Deus, as consequências veio de imediato e depois nós vemos mais para frente a consequência vindo de fato sobre a morte. Ele veio a morte espiritual de imediato e depois veio a morte física. Portanto, o texto vai dizer que eles foram expulsos do jardim do Éden para que eles não tivessem acesso à árvore da vida que também estava no jardim do Éden, o qual eles poderiam tomar deste fruto e viver eternamente. Por isso que eles foram expulsos do jardim. Então, por isso que veio a morte, por isso que veio a dificuldade, veio as aflições. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, e o texto vai dizer que então a terra passou a produzir abrolhos, espinhos e pragas.
Então todas essas coisas foram consequências do pecado. Então, primeiramente, por que o justo sofre? Por consequência do pecado. Segunda razão por que os justos sofrem. Segunda é consequência de seus atos. A Bíblia vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A segunda consequência do sofrimento dos justos, ou o segundo motivo por que os justos sofrem, é consequência das suas atitudes. E esse segundo ponto, ela se envolve não somente para os crentes, mas também para os descrentes. Porque o texto, ele vai nos dizer bem claro que tudo que o homem plantar, isso também semeará. Ou tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, muitas das vezes o sofrimento sobrevém em nossas vidas por consequências das nossas atitudes. E muitas das vezes é porque são atitudes impensadas, são atitudes que não foi tomada a direção de Deus, e são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Portanto, nós podemos ver então que a segunda razão de que o justo sofre são as consequências dos nossos atos. Por isso é importante nós vigiarmos, é importante nós tomarmos cuidado daquilo que nós estamos plantando. Porque o texto ele nos diz, em Gálatas 6 e 7, que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então é importante o que nós estamos plantando. É importante nós meditarmos que nós devemos plantarmos coisas boas para colher coisas boas. A Bíblia diz que o homem, ele planta vento, ele pode colher tempestade. E pelo fato de o homem não saber ou não pensar na importância do seu plantio, ele vai colher, porque a colheita é obrigatória. Então ele vai colher consequências daquilo que ele plantar, ou seja, as consequências das suas atitudes virão. E isso aí depende de cada um de nós. Faço lembrar que esse segundo tópico, ele se refere a todos, não somente crentes, mas também a descrentes, porque isso tem a ver com todo o âmbito da nossa vida. Que o Senhor Jesus ele possa nos ajudar, que sejamos pessoas que plantem coisas boas, que venha a plantar coisas que venha a frutificar de uma forma que isso vai trazer bem para nós e para o nosso próximo também. A terceira razão do sofrimento do crente são os ataques do diabo. Sim, o texto vai dizer para nós, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, vai dizer assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas sim espirituais. A Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer assim,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar nem contra carne, nem contra sangue, mas sim contra potestades, principados, contra as hostes espirituais, contra os príncipes das trevas, que estão nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma luta espiritual, o qual o inimigo ele trava uma luta ferrenha contra aqueles que servem ao Senhor. E isso traz-nos sofrimento. Por que traz-nos sofrimento? Porque é uma guerra diária. O inimigo ele luta de todas as formas para tirar você da presença de Deus. Você que serve o Senhor, você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você que crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador, você que crê que Deus é o único Deus, saiba que existe uma luta espiritual, e essa luta espiritual, nós bem sabemos que ela só vai acabar o dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Para nós, então, nós temos esse desafio de estar lutando contra o diabo, porque o texto ele foi bem claro em dizer que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, isso também traz-nos aflições, porque é uma luta, é uma guerra. E para que nós venhamos a vencer o inimigo, nós temos que estar na palavra, andarmos na palavra, para que possamos vencer, como o apóstolo Paulo, ele continua na sua leitura em Efésios capítulo 12, dizendo que, havendo feito tudo isso, ficai firmes, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Ou seja, todos nós passamos e passaremos por esses dias maus, porque a nossa luta, ela é espiritual. Amém? Como nós, então, podemos ver que se nós andarmos em espírito, nós conseguimos então sufocar a nossa carne, e nós andando em espírito, então nós teremos condições de vencer esse lado espiritual. Que o apóstolo Paulo vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição da fortaleza do inimigo. Que Deus em Cristo possa nos ajudar para que nessa luta em que nós estamos vivendo, nós possamos combatê-la espiritualmente. Amém? A quarta razão que eu quero trazer porque o crente sofre é Deus querendo provar a nós pelo fato de que as dificuldades faz nós termos um crescimento espiritual. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele passava por uma situação muito difícil, o qual o texto vai dizer que ele tinha um espinho na carne. Então ele clama ao Senhor por 3 vezes para que o Senhor lhe dê vitória. E a resposta do Senhor é essa: ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte.
Então, muitas das vezes nós passamos por dificuldade pela vontade permissiva do Senhor. O Senhor permite nós passarmos por algumas dificuldades, que nessas dificuldades vai contribuir para um crescimento espiritual das nossas vidas. E nós podemos então achar essas afirmativas em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10. O apóstolo Paulo vai dizer então à igreja de Corinto: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele esperava receber da parte de Deus uma resposta positiva, ou seja, ele esperava receber da parte de Deus a cura, que é o que ele estava pedindo sobre aquela enfermidade ou sobre aquele espinho na carne, o texto vai dizer que o Senhor não atendeu a ele. E por que o Senhor não atendeu a ele? Porque o Senhor estava trazendo para ele um amadurecimento espiritual, estava fortalecendo a sua vida espiritual. Para nós entendermos esse texto, nós precisaríamos entender o contexto. E qual é o contexto? Quando nós olhamos no capítulo 12 de 2 Coríntios, nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele estava revelando a visão com que ele teve. Nós olhamos aqui, nós podemos observar que ele traz para nós um momento em que ele teve uma revelação de Deus, uma visão celestial. Ele vai dizer aqui, em verdade, capítulo 12, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele vai dizer sobre si mesmo, ele vai afirmar no versículo de número 2, conheço um homem há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, mas Deus sabe que foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, ele continua dizendo, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então tinha propósito essa aflição que o apóstolo Paulo estava passando neste momento. Essa aflição era para que ele não se gloriasse, ou para que ele não se exaltasse. Então, nós às vezes passamos por provas, passamos por dificuldades, pela vontade permissiva de Deus, com um propósito, de um amadurecimento espiritual, de um crescimento espiritual. Assim como o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em 2 Coríntios capítulo 12, falando de si mesmo, sobre essa dificuldade, essa aflição que ele estava passando, ele não foi ouvido, nós podemos ver que os cristãos também passaram por dificuldades, por perseguições, e essas perseguições foram permitidas por Deus para um propósito. Então, muitas das vezes nós passamos por dificuldades por vontade permissiva de Deus. Deus às vezes quer nos direcionar, Deus às vezes quer nos conduzir a uma excelência, talvez de uma revelação ou talvez de uma experiência maior com Ele. E com isso, então, nós podemos então ter paz nas dificuldades, nós podemos ter tranquilidade em saber
que o nosso Deus, Ele nunca, ou melhor dizer, que o nosso Deus, Ele está sempre no controle das nossas situações. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa nos ajudar para que possamos compreender o porquê que muitas das vezes estamos passando por situações difíceis. Vamos olhar para o que nós estamos passando nos dias de hoje. Vamos olhar para as nossas nações vizinhas ou as nações que estão sofrendo por este coronavírus. Porque muitas das vezes ali temos irmãos que estão padecendo por essa dificuldade. Porque que muitas das vezes nós vemos o Brasil já está começando a sofrer, como eu disse, se Deus não fizer um milagre, o caminho nosso não será diferente, porém, nós entendemos que Deus está conosco para nos dar tranquilidade, para nos dar paz, em saber que Deus Ele não desampara aqueles que servem a Ele. Nós estamos vendo já em São Paulo como que essa pandemia está se alastrando. Nós estamos vendo já em muitos estados nossos as dificuldades que os nossos irmãos estão sofrendo. Portanto, eu quero fazer com que cada um medita nessa palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que o Senhor Ele quer nos dizer? Que quando nós passemos por aflições, nós precisamos ter ânimo para confiarmos inteiramente nele, em saber que Ele está no controle, Ele está no controle desta situação. Portanto, vamos meditar nessa palavra, em saber que podemos sim passar por aflições, mas uma coisa é, Deus, Ele está conosco. Todas as situações, ela pode ter um fim. Ela pode ter um fim. A maior dificuldade que o ser humano hoje ele passa e o maior desafio é a morte. Mas para aqueles que servem ao Senhor, a morte, na verdade, é o início de uma vida eterna com Deus. Que Deus em Cristo possa nos ajudar. Que o homem ou as situações pode até matar o nosso corpo, mas a nossa alma, ela é do Senhor. Que Jesus venha nos abençoar, que essas aflições, essas dificuldades, pode ter certeza de que nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo possa estar com as suas mãos estendidas em cada família e em cada lar. Que possamos continuar nesta prudência, em fazer a nossa parte, em fazer aquilo que nos é conveniente, que sejamos prudentes no nosso proceder, no nosso andar e no nosso pensar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração juntamente com todos aqueles que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei, Pai, que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Eu creio também, Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Muitos daqueles que estão nos assistindo, Senhor, possam ser contagiados pelo poder da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações, ao ponto de produzir fé, que esta fé possa trazer-lhe esta esperança, esta paz que a Tua palavra nos ensina, que excede todo entendimento, para que possamos compreender, Senhor, que podemos passar por aflições, que podemos padecer neste mundo, que sofremos os intempéries da vida, mas nós temos a certeza de que o Senhor está com a Tua igreja, o Senhor está com o Teu povo para nos dar a vitória. E a vitória, Senhor, está em nós, Senhor, sermos sempre amparados por Ti. Em nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Em nós, Senhor, não negar a nossa fé. Em nós professar sempre que só o Senhor
é Deus. Portanto, meu Pai, eu peço que esta palavra entre em cada lar, que esta palavra entre em cada casa, que esta palavra entre em cada coração, frutificando os corações, que esses corações sejam como a Tua palavra nos ensina, uma terra boa, para que esta semente que é a Tua palavra possa germinar e produzir, Senhor, uma árvore frutífera nos corações daqueles que as ouvem e as guardam. E oro, Senhor, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, dizendo que nós, neste momento de isolamento, a saudade aperta, muitas das vezes a vontade vem de estarmos reunidos na casa do Senhor, mas estamos aqui com a igreja fechada, a igreja vazia, portanto, estamos distantes presencialmente, mas estamos unidos nesta mesma fé, neste amor de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.